Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui no Método Pandora sobre a Síndrome da Dor Fantasma. Exatamente isso mesmo. A Síndrome da Dor Fantasma. Isso acontece muito. Eu já vi isso acontecer com diversos especialistas. Eu não estou dizendo só os nossos especialistas. Eu estou dizendo especialistas como psicólogos, terapeutas, sexólogos e assim por diante. Então, a Síndrome da Dor Fantasma. Eu quero que você preste muita atenção para que você não cometa o erro de criar uma dor fantasma, tá? Então, vamos entender. Então, Everton, mas realmente o que é a síndrome da dor fantasma? O que é essa síndrome? É quando um profissional, um especialista ou uma especialista cria uma dor que não existe. Mas, Everton, como assim? Criar uma dor que não existe? Mas como que alguém pode criar uma dor que não existe? Isso acontece com mais frequência do que você imagina. E é por isso que eu coloquei o nome de Síndrome da Dor Fantasma. E eu quero que você entenda como ela funciona para que você não cometa esse erro. Então, a Síndrome da Dor Fantasma é uma dor que o profissional cria, certo? Ou o cliente traz essa dor criada por ele mesmo ou pela família. Muitas vezes ele não tem nenhum problema. E às vezes a pessoa chega para você e fala o seguinte: eu tenho problema de ejaculação precoce, mas não tem. Ou eu tenho, o meu marido não me ama mais. Não tem nada a ver, você criou uma dor. Então, a síndrome da dor fantasma, ela vem dos dois lados, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Então, por que que nós criamos essa dor? Então, por que que os profissionais criam essa dor fantasma? Primeiro, por falta de experiência. Então, muitas vezes a pessoa não tem tanta experiência assim na hora do atendimento e por essa falta de experiência ela acaba criando essa dor que não existe. Excesso de confiança, essa é o que mais acontece. Eu já sei, eu já entendo, eu já fiz diversos cursos, então eu já sei resolver o negócio. E às vezes acontece até com os nossos alunos, né? Tem aluno que chega no curso, né? Eu falo, não, eu só quero o certificado porque eu já sei trabalhar com isso. Eu falo, nossa, como a pessoa é boa, né? Eu já cheguei para profissionais aí com 10 anos, então tá, como que você resolve caso A, B e C? Mas tem que ver, eu tenho que. Né? Ué, mas me fala basicamente como você resolveria? Trava, que aí não sabe. Então, excesso de confiança é um dos fatores mais comuns na hora de criar uma dor fantasma. Focar em dores que você já conhece. Isso também é clássico. Muitas vezes a pessoa já conhece uma determinada dor, porque ela já fez algum tipo de conteúdo, já estudou bastante aquele assunto, e aí, por conta disso, todo cliente que chega tem esse problema. Já viu isso acontecer? Né? E a pessoa se especializa num problema. Então, quando a pessoa chega no consultório, mas essa pessoa não tem essa dor, ele acaba criando essa dor. Não, vamos lá que eu já quero resolver porque eu sei que você tem. Né? Então, às vezes a pessoa foca em dores que ela conhece, em vez de pegar no contexto geral, né? Foco em passo a passo pronto. Muitas vezes a pessoa fez um curso lá, saiba como resolver a dor da separação em 5 passos. Ela fala, pô, então é isso aqui. Então todo mundo que vier com separação é isso aqui que eu vou usar. E aí acaba criando uma dor que não existe, né? Que é a dor, a síndrome da dor fantasma. Experiências próprias. Então, muitas vezes a pessoa traz a bagagem dela, as experiências da vida dela, de relacionamentos que ela viveu, e aí ela acaba criando uma dor que ela vivenciou para resolver, né? E os métodos, né? Quando eu digo métodos, eu posso citar métodos freudianos, método lacaniano, método reikiano, método, sei lá, qualquer outro método. Muitas vezes a pessoa está tão acostumada com aquele método que aí, quando ela atende alguém e ela fala, cara, eu não sei qual que é o problema, o que que eu vou fazer então? Inconscientemente ela cria uma dor que o método resolve. Então, a dor fantasma, né, a síndrome da dor fantasma, ela é quando o profissional ou o cliente ou a cliente cria uma dor que não existe. Então, o problema que ela está apresentando não é, ou o problema que o especialista detectou, não é o problema real. É um problema fantasma, é uma dor fantasma, certo? E é aí que mora o perigo, porque você vai resolver um problema que não existe. Parece engraçado, mas é verdade. Você resolve um problema que não existe, fala, nossa, resolvi. Nossa, como o profissional é bom. Aí o problema,
aí o relacionamento volta com os mesmos problemas ou até pior. Porque resolveu um problema que não era o problema real, né? Criou-se uma dor fantasma. Eu sempre falo muito isso, né? Então, existem dois tipos de dores fantasma, né? Quais são eles? Eu já citei aqui. Primeiro, a dor fantasma que o próprio cliente criou. Então, muitas vezes, o cliente ou a cliente, né, chega para você e fala: eu tô com um problema de ejaculação precoce porque eu perco a ereção. Peraí, você criou uma dor que não existe. O seu problema é disfunção erétil, não é ejaculação precoce. Ou a pessoa tem ejaculação rápida e fala que é ejaculação precoce. Ou muitas vezes, porque meu marido não me procura mais, então ele nem me ama, ele perdeu a excitação por mim. E às vezes não é isso. Às vezes o negócio é outro. Então ela vem com uma dor criada por ela. Ou se ela mesma não cria, o Google cria, né? Mesmo com estou com muita dor de cabeça. Aí você procura no Google, pode ser um aneurisma, pode ser uma enxaqueca crônica, pode ser não sei o quê, papapá. Você vai achar um monte. Aí aquela que você mais se identificar, né, é sua. Fica para você. Então, muitas vezes o cliente vem com a dor que a mãe criou, que o marido criou, que o amigo ou a amiga criaram, né, essa dor, e que não é a dor real. Então, a dor fantasma acontece pelo cliente e a dor fantasma que o especialista ou a especialista cria. Então, o especialista ou a especialista também pode criar essa dor fantasma, certo? É uma dor que não existe, ela acaba criando, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre as consequências, o ciclo disso para você entender. Então, quais são os dois tipos de dor fantasma, Everton? O que o cliente cria ou o que o especialista cria. Ponto. Certo? Isso é muito importante. Então, quando você detectar que a dor que você detectou, que o cliente trouxe, não é a dor real, peraí, essa dor que você criou não existe. Você tá com a síndrome da dor fantasma. Você criou uma dor que não existe, né? E aí você tá carregando o peso emocional. Porque quando você fala de dor no relacionamento, sexualidade, existe uma carga emocional envolvida. Existe uma carga emocional dentro do relacionamento, existe uma carga emocional do cliente ou da cliente. Então, quando você detectar que o cliente ou a cliente criou uma dor que não existe, fala, não, você não tem isso. Então, a primeira coisa que você deve fazer como especialista é desconstruir a dor criada pelo cliente ou pela cliente. Você vai desconstruir, fala, não, você não tem isso, ponto. Não, não tem? Não tem. Então, vamos começar por aí? Você não tem isso. O negócio é outra coisa. Opa! Então, por quê? Porque você vai tirar a carga emocional e vai tirar uma dor que não existe. Né? Então, quando você detectar que a dor fantasma foi criada pelo cliente, a primeira coisa que você deve fazer antes de começar qualquer coisa de tratamento, antes de. Você já tem que desconstruir, você tem que quebrar isso. Falar, não, você não tem isso. Porque meu marido não me ama mais. Não, não é isso. A gente não sabe disso ainda. Então você está criando uma dor e explicar para ele ou para ela, falar, olha, isso é chamado de síndrome da dor fantasma. É quando nós criamos uma dor ou pessoas próximas a nós criam uma dor e a gente compra essa dor como verdade. Então, o que você está fazendo, cliente ou, né, ou cliente fala, olha, você está com a síndrome da dor fantasma, você criou uma dor que não existe. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é que você entenda que você não tem isso. Ponto. Nós não chegamos no análise final. Então, isso aqui, pelo que eu estou olhando, não é real. Isso aqui é outra coisa. Então tá. Então tira a carga emocional, entenda, explica o que é essa dor fantasma para que a pessoa possa desconstruir e tirar essa carga emocional, tirar toda essa bagagem que ela vem trazendo já para você, tá? Então, quando você detectar que a dor fantasma que foi criada pelo cliente, a primeira coisa que você faz antes de tratamento, tudo desconstrói, quebra isso, joga fora e faz com que a pessoa, ele ou ela entenda que não é isso, que ela não tem isso e vamos começar do zero. Ok? É a primeira coisa que você deve fazer. E aí, quando essa dor fantasma é criada pelo especialista? E quando eu digo especialista, pode ser nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, especialistas em sexualidade e saúde íntima, psicólogos, terapeutas, sexólogos, enfim. E aí, eu vou dar alguns exemplos agora, que talvez fique muito claro algumas coisas que já aconteceram que você deve ter presenciado. Então, para você entender como funciona a dor fantasma pelo especialista, quero mostrar o ciclo da dor fantasma para você. Vamos lá?
Então, a primeira coisa, o cliente ou a cliente chegou para você, passou o problema, você cria uma dor que não existe. Então, vou dar alguns exemplos, né? E tem até na prova, né? Tem na prova do ES, no TCM do ESBC, tem vários exemplos disso. Então, muita gente acaba criando uma dor fantasma que não existe. Vou dar algum exemplo. Por exemplo, teve um caso que nós colocamos na avaliação o seguinte: olha, seu cliente chegou para você, né, e ele fala que ejacula muito rápido e tal, e ele não sabe o que está acontecendo. Ele acaba ficando nervoso por conta disso e ele acaba fazendo menos sexo com a parceira, certo? Basicamente é isso. É aí nós perguntamos qual é a dor primária, né? Qual é a dor ali que realmente está acontecendo. Aí muitos alunos, né, escreveram: ah, é a ansiedade. Então, peraí. E o cliente está dizendo que ele ejacula muito rápido e por conta disso ele fica nervoso, tal, e ele acaba fazendo menos sexo com a parceira. Qual é a dor primária? Aí o que, que a pessoa fala? Ah, é nervosismo. Não, é ansiedade. Ah, ele tem problema, falta comunicação com a esposa. Olha só, isso aí são dores fantasma, concorda? Qual que é a dor primária do negócio? É que ele ejacula rápido. Então ele tem o quê? Ejaculação precoce ou ejaculação rápida, né? Dependendo da situação. Que nesse caso nós não especificamos. Então as duas respostas estão certas. Tanto a ejaculação precoce quanto a ejaculação rápida. Depende da escolha do aluno. Então a pessoa já detectou que a dor primária é a ansiedade. A dor primária é a comunicação com a esposa. Só que aí, né, criou-se uma dor. Olha só o negócio. Criou-se essa dor. Aí, o especialista vai resolver o problema da ansiedade e melhorar a comunicação da esposa. Concorda? Porque já que foi detectado essa, né, dor primária, legal. E aí, criou-se uma dor que não existe, porque na realidade, a dor primária poderia ser excesso de sensibilidade. Olha só que louco, né? Então, se eu não sei qual é a causa da dor primária, porque tem diferença. Então, qual que é a dor primária? Ah, o problema dele é que ele ejacula muito rápido. Então, pode ser ejaculação precoce ou ejaculação rápida, depende da escolha do aluno. Legal. Então, essa é a dor primária: ejaculação precoce ou ejaculação rápida. Show. A causa, né, o motivo pelo qual isso acontece é outra coisa. Mas a dor primária, por exemplo, nesse caso, é ejaculação precoce ou ejaculação rápida, dependendo da escolha do aluno, né? Porque nós não especificamos tempo nem nada. Então, quando você cria uma dor, como ansiedade, como. Isso foi um caso real de um cliente que veio que já tinha sido atendido por psicólogos, terapeutas, já tinha ido até em urologista e não tinha resolvido o problema dele. Por quê? Porque aí o psicólogo deu remédio contra a ansiedade, fez um trabalho para controlar a ansiedade, porque ela tinha visto que era ansiedade. E aí, eh, outras pessoas falaram, não, comunicação, vamos melhorar a comunicação com a parceira, tudo bem, eles começaram a conversar melhor, legal, tal, mas ele continuou ejaculando. Então, criou-se uma dor, foi lá, foi resolver a dor. Vamos combater a ansiedade, vamos melhorar a comunicação. Resolveu essa dor que não existia. O problema não é esse, o problema é outro. De repente, no caso dele, era excesso de sensibilidade, né? E aí, o que que aconteceu? Criou-se uma dor que não existe, resolveu a dor que não existe, gerou uma falsa sensação de resultado. Nossa, parece que melhorou, né? Deu aquela, porque a gente está conversando mais, diminuiu a minha ansiedade, melhorou. Só que aí o problema continuou. Ele continuou ejaculando rápido. E aí a parceira começou a culpar ele. Falou: pô, o problema é você então, filho, porque a gente está conversando e tal. E, ou senão, acaba culpando o especialista ou a especialista. No caso desse cliente, ele veio já falando mal da psicóloga, da terapeuta, do urologista que passou que não resolveu o problema, porque ele culpou. É um ciclo. Então, ele passou por uma psicóloga, passou por todo esse processo, não resolveu. Foi por uma terapeuta, passou por esse processo, criou uma dor que não existe, não resolveu. Passou por urologista, vamos ver se tem algum problema físico, de hormônio e tal. Foi lá, resolveu, não resolveu, porque não existia problema, né? Dor fantasma. E aí criou-se a sensação, não melhorou nada, e aí ele procurou a especialista no Espaço Novo Dia.
Então, a síndrome da dor fantasma, muitas vezes, é exatamente isso. Um outro caso de dor fantasma, por exemplo, real, onde, até citei isso em algumas aulas, né? Onde a esposa falou: ah, eu e meu marido, nós fazemos menos sexo, tal, e eu queria fazer mais, e não sei o que está acontecendo. O meu marido não me procura mais, né? Essa é a frase, né? Que é clássica, né? E eu não sei, acho que ele tem outra mulher e não sei o quê, papapá. Beleza. E aí, o que que aconteceu? O profissional que atendeu ela, falou: então vamos melhorar a comunicação do casal. Vamos melhorar a comunicação do casal. Então criou-se uma dor, porque você está faltando comunicação. Criou-se uma dor que não existe. O problema não era na comunicação. Mas o profissional que atendeu, né, criou uma dor fantasma. Aí o que que acontece? Passo um, criou a dor fantasma. Passo 2, resolveu a comunicação, faz com que eles se comunicassem melhor. Passo 3, gerou uma falsa sensação. Nossa, legal, começamos a fazer sexo, né? A gente fazia uma vez a cada 2 semanas, começamos a fazer uma vez por semana. Pô, melhoramos. Uma falsa sensação de resultado. Só que aí, depois de 15, 20 dias, voltou o problema. Eles começaram a ficar 2 semanas sem fazer sexo. Mas falou, mas o problema não era a comunicação e a gente não resolveu a comunicação porque a gente está conversando mais? E aí, nós fomos ver, o problema foi que, numa conversa que os dois tiveram, né, um tempo atrás, e a gente vai falar sobre isso, né, como detectar isso, tiveram lá atrás, criou-se uma ruptura entre eles. Um distanciamento por um desentendimento besta, ridículo, né? Que afastou os dois sexualmente. Então o problema não era a comunicação, o problema era esse daqui, era esse problema que tinha acontecido lá. Quando que isso aconteceu? É o que a gente chama de ponta iceberg, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, esse problema que era o problema primário, era a dor primária, não era a comunicação. Mas o profissional criou uma dor fantasma. Vocês estão conseguindo entender? Então, o negócio é bem complexo. Por quê? Porque se você criar uma dor que não existe e não encontrar a dor certa, você vai criar, passo um, você vai criar essa dor, vai resolver o problema, vai gerar uma falsa sensação de resultado, depois de 15, 20, um mês, vai voltar o problema ou até piorar o problema, vai intensificar o problema, e aí a parceira ou o parceiro vai culpar um ou outro, ou vai culpar o especialista e vai buscar um outro profissional. E aí volta o ciclo novamente. Né? Muitos especialistas hoje, né? Muitos alunos falam: Nossa, Everton, eu estou pegando cliente de psicólogo, terapeuta, ginecologista que não resolveram o problema e caiu na minha mão agora e em um mês a gente consegue resolver. Por quê? Por conta da dor fantasma. Esses profissionais criaram dores que não existiram. Então é muito fácil falar: você tem ejaculação precoce, ou mulher, você tá com falta de lubrificação. É falta de excitação, precisa focar nas preliminares. Será? Será que é isso? Né? Será que ela não, a alimentação não pode estar afetando? Será que é só as preliminares para resolver? Será que o relacionamento dela não está com problema? Então é muito fácil criar uma dor. Não, isso acontece muito. Às vezes na prova tinha uma questão lá, né? A mulher está com falta de lubrificação, papapá. Tem que focar nas preliminares. Tem que fazer mais sexo oral, tem que fazer mais. Ou seja, criou-se uma dor. Então o problema pode estar onde? Aí você continuava lendo o caso, aí tinha lá no final, porque depois da traição do marido, ela acabou, mesmo ela querendo, ela acabou ficando. Opa! Então o problema não está na sexualidade. O problema estava. Peraí, o marido traiu a esposa. Por mais que ela perdoou, o negócio ainda não está muito bem resolvido, porque está afetando a excitação. Tudo bem, ela precisa estar mais excitada, porque não tem nenhum problema físico, legal. Mas o problema não está na sexualidade. Então não adianta eu melhorar as preliminares, não adianta fazer sexo oral, usar brinquedo. Não, eu preciso resolver o relacionamento. Vocês estão entendendo qual que é o problema da dor fantasma? Então, muitas vezes, os profissionais eles criam dores que não existem. E aí, criar dor que não existe, você resolve a dor que não existe. Olha só que doido isso, né? Você resolve uma dor que ela não existe, mas você consegue resolver essa dor, porque você criou, certo? Aí gera uma falsa sensação de resultado para o cliente, para cliente. Depois de um período de tempo, os problemas voltam
ou da mesma intensidade, ou até piores. Porque aí um vai culpar o outro, pô, você não tá fazendo sua parte, não sei o quê, aquela coisa, mas o problema não foi resolvido. Foi resolvido no problema que nem existia no relacionamento. Então a síndrome da dor fantasma é muito recorrente. É muito. Eu acredito que você já deve ter recebido profissionais, você que já está atendendo, profissionais, clientes de outros profissionais que falaram que o problema era A e você falou, não, mas o problema é B. Não tem nada a ver do que foi falado para você. Né? Por quê? Síndrome da dor fantasma. E aí que a gente entra, lembra? Que eu falei logo no início. Por que que nós criamos uma dor que não existe? Excesso de confiança, falta de experiência, trazer experiências pessoais para os atendimentos, né? Achar que a sua verdade é absoluta, né? Então, isso tudo gera essa dor fantasma. Espero que você tenha entendido, né? Então, a dor fantasma é uma dor que você cria, que ela não existe. Então, tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de dor primária, depois a gente vai ter uma aula só sobre dor primária, mas quando você cria uma dor primária, é a dor principal. Então, por exemplo, a mulher ela tem falta de lubrificação, né? Por exemplo. Aí a primeira coisa que fala, olha, então falta excitação. Até que faz sentido, teoricamente. Mas o problema pode não estar na sexualidade, sim pode estar no relacionamento, pode estar na família, pode estar no trabalho, né? Então, quando você cria uma dor, você está trazendo junto, você está dizendo para a pessoa a mesma coisa. Eu chegar para você e falar o seguinte: ó, você tem câncer. Meu Deus do céu, vou morrer, né? Vou morrer. A primeira coisa, puta merda, tô ferrado, vou ter que fazer química, a chance de eu morrer vai. Calma, não é bem assim. Então, tipo, peraí. Então, quando você diz para a pessoa que ela tem aquela dor, não é só o nome da dor que você está levando para a pessoa, mas todo o peso emocional para ele ou para ela como pessoa e para o relacionamento. Então, quando você cria uma dor fantasma, por exemplo, falta a excitação. Então, a mulher, então fala o seguinte: falta excitação, precisa melhorar as preliminares. A primeira coisa que você está trazendo isso para o relacionamento. Pô, o marido não está fazendo o que tem que ser feito. Para o marido, fala, pô, esposa, pô, você tem que. O que, que você gosta? Eu não sei mais o que, que eu faço, porque já faço de tudo, mesmo assim nunca tá bom. Então, quando você cria uma dor, não é somente o nome que você está trazendo, não é um rótulo, mas você está trazendo para aquele cliente ou aquela cliente o peso emocional como pessoa, porque a pessoa pode pensar, nossa, eu sou uma mulher frígida, né? Nossa, meu marido faz tudo para mim, mesmo assim eu não sinto tesão por ele. Olha só. Ou o marido, ele pode pensar o seguinte, falando, nossa, meu, eu devo ser um péssimo marido, porque olha, eu faço minha mulher não sente, não consigo excitar a minha mulher. Olha o peso individual. E tem o peso emocional dentro do relacionamento, porque como isso vai afetar o relacionamento. Então, quando você dá um diagnóstico de uma dor, você tem que tomar cuidado, porque existe uma responsabilidade por isso. Porque está trazendo também o peso emocional para esse cliente, essa cliente, como pessoa e dentro do relacionamento. Então, a síndrome da dor fantasma ela é muito perigosa, porque dependendo de como é colocado, como é criada essa dor e que tipo de dor pode afetar, pode criar uma ruptura emocional como pessoa até dentro do relacionamento que de repente pode levar à separação. Né? Por exemplo, teve um caso que foi engraçado, né? Porque o marido, a gente explicou o caso, que a mulher e o marido mal se falam, não sei o quê, papapá, papapá. Aí a aluna colocou o seguinte, falou, não, então o relacionamento acabou, então ela tem que se separar, porque esse homem não dá atenção e tal. Olha só que louco. Já criou uma dor e a pessoa vai se separar. E eu peguei um caso desse real, que foi em alguma aula eu devo ter comentado, onde a psicóloga chegou para a mulher, porque os dois estavam brigando, tá, eles não estavam legal, estavam meio frios e tal, um com o outro. Falou, olha, você precisa se separar, porque o seu relacionamento acabou e tal. Mas ela não queria, ela amava a pessoa. Tudo bem, se separou, ela entrou numa crise ali, né, depressiva, que não estava legal. A pessoa que tinha uma sociedade com ela aproveitou o ensejo dela e acabou se aproveitando da situação e acabou roubando, né, toda
o dinheiro dela, cliente e tal, e ela acabou perdendo o trabalho dela, a empresa dela. Olha só que doido, né? Ela contando, perdeu tudo. E aí ela falou: "Não, mas eu gosto dele, por que que eu tenho que me separar e tal?" E ela acabou voltando com essa pessoa e eles estavam juntos. E aí eu atendi justamente para poder, né, fazer o acompanhamento deles para reconstruir, né, reconstruir não, mas criar um novo relacionamento, né, porque reconstruir não dá, mas criar um novo relacionamento para eles. Mas olha só a responsabilidade, ela perdeu a empresa, entrou quase numa depressão, né, só que aí ela falou: "Não, eu não vou mais seguir essa orientação, vou voltar, porque eu amo ele", a gente nem brigava direito, só estava ali distante, mas a orientação dela falou: "Não, meu relacionamento acabou, seu relacionamento acabou, vai, segue sua vida". Por quê? Provavelmente ela deve ter tido experiências delas dessa forma, ou ela já deve estar sempre fazendo atendimentos dessa forma e foi mais um no embalo. Mas olha o estrago que ela fez na vida da pessoa. Então, quando você cria uma dor que não existe, você precisa entender que, além disso, você tem uma carga emocional individual, né, pessoal e de relacionamento muito grande, que pode afetar positivamente ou negativamente o relacionamento. Então, tem que tomar cuidado, né? E aí a gente entra nas consequências de se criar uma dor fantasma. Você afeta negativamente o relacionamento, você dá um falso resultado, né? Você cria um falso resultado, porque você resolve uma dor que não estava, dá uma falsa sensação, e aumenta dos problemas. Isso pode acontecer. Afeta a sua imagem, né? Como especialista, e a sua autoridade. Fala, ixi, ela não consegue resolver nada. Não vou nem indicar para ninguém, né? Ou hoje na internet pode até gravar um vídeo falando, fui lá, isso já aconteceu comigo, viu? Eu já tive um relacionamento onde a minha parceira passou por uma psicóloga para melhorarmos o nosso relacionamento e no fim a gente se separou. E a gente nunca tinha nem brigado. Olha só que louco. Eu falei, cara, o que que ela fez aqui? Né? O que ela fez? Tá? Então, afeta a sua imagem e sua autoridade também como especialista. Então tem que tomar cuidado. E Everton, como eu evito, então, de criar uma dor fantasma? Como eu faço para não criar essa dor fantasma? Primeiro, não pense que você sabe tudo. Não pense que você sabe tudo, que você, só por meia dúzia de palavras que a pessoa falou com você, você já detectou. Não vá nessa linha. Porque se você for, a chance de você criar uma síndrome da dor fantasma, uma dor fantasma, é muito grande. Você criar uma dor fantasma é facinho. Então não pense que você sabe. Não é porque você já atendeu casos similares que é igual. Cuidado. Não coloque as suas experiências pessoais como verdade absoluta. Ah, não, porque eu vivenciei isso, então é isso. Calma. Cada pessoa e cada relacionamento é cada relacionamento. Não são as mesmas coisas. Não acredite em fórmulas mágicas. Exatamente. Não existe fórmula mágica. Ah, qual que é o passo a passo para resolver? Eu vou aqui. Se você for para esse caminho, a chance de você criar uma dor fantasma é muito grande. Então, não acredite em fórmulas mágicas. E ouça, ouça o seu cliente. Isso é a quarta dica. Ouça o seu cliente. Quinta dica, ouça o seu cliente. Sexta dica, ouça o seu cliente. Para você não cometer eh, a dor fantasma, não cometer esse erro de criar uma dor fantasma, além desses três que eu coloquei aqui, ouça, ouça e ouça o seu cliente ou sua cliente. Principalmente na consulta avaliativa e na primeira consulta padrão. Eu já vi muitos especialistas gostarem de falar. Nossa, vou falar, vou fazer. Blá, blá, blá. Não, é para você ouvir. Me conta, meu. Vamos lá, eu quero que você me fale. Porque ouvindo, eu vou ouvir o que eu preciso ouvir. Olha só que bonito, né? Ouvindo, eu vou ouvir o que eu preciso ouvir. Olha só. Então, ouça, ouça e ouça as últimas três dicas para você não cometera o erro de criar uma dor fantasma. E eu falo para você, esse caso, por exemplo, dessa cliente, no qual ele estava afastado na vida sexual e o problema estava numa briguinha que eles tiveram lá atrás, eu só consegui descobrir isso porque eu ouvi. Me conta, né? E aí, me conta, né? E Everton, como que eu faço para descobrir, sabe, esse para eu poder descobrir a dor primária, para eu descobrir aquele pulo do gato, falar, é esse o problema. O que que eu tenho que fazer? Descobrir o ponto iceberg.
que é o que eu chamo de ponto iceberg aqui no método Pandora. Everton, o que que é isso? Isso é um conteúdo para a próxima aula, né, então hoje nós estamos falando somente sobre síndrome da dor fantasma, ok? Mas um dos pontos principais para você não criar uma dor fantasma é descobrir o ponto iceberg, que nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu fico por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal.